Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Fraternidade. Hoje o nosso tema vai ser inspirado no livro Fonte Viva, o capítulo 20 do Fonte Viva precisamente, que é intitulado Diferenças. Mas antes da gente discutir um pouco o estudo, vamos fazer nossa prece para que a gente possa entrar em sintonia com a espiritualidade amiga que coordena esse trabalho. Mestre Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos unidos em seu nome. Pedimos que as lições desse capítulo possam adentrar nossa razão, mas acima de tudo nosso coração. Proteja nossos entes queridos e também especialmente aqueles que não nos são tão quistos, aqueles com os quais ainda temos pendências, sentimos certa resistência no convívio ou até mesmo ódio. Que nossos inimigos possam no futuro ser nossos irmãos. Que a gente trabalhe primeiro esse sentimento em nós e aqueles a quem temos ofendido ou ferido possam nos perdoar e observar nosso esforço e nos melhorarmos. Proteja essa casa, a fraternidade e todos que aqui vêm. Obrigado por tudo e que assim seja. Então, pessoal, voltando ao nosso foco, o tema de hoje é diferenças. E antes da gente. Todo livro, todo capítulo do Fonte Viva, na verdade, ele se baseia em algum trecho do Novo Testamento. Então, esse aqui, na verdade, é baseado numa epístola de Tiago, e é muito interessante que ele vai falar sobre as boas obras, a necessidade da gente trabalhar no bem e da gente fazer. Porque ele diz que tanto faz eu acreditar em algo, em Deus, no caso, só que a diferença está em eu acreditar e fazer o bem. Porque eu não acreditar e não fazer o bem não significa muito. Essa é a grande questão. E ele começa com essa passagem que é bem intrigante e que motivou a abordagem de hoje, tá? Ó, crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Ó que interessante. Ele diz que tanto as pessoas comuns ou as boas creem em Deus, mas os demônios também creem em Deus. Ou seja, interessante, isso é instigante, né? Que a gente normalmente associa um demônio a algo muito ruim, né? Alguém principalmente mal. Mas mesmo esse demônio, ele acredita em Deus. A gente vai ver o porquê disso. Quando a gente pensa em demônio, a gente está remetendo muito àquela questão do capetinha com tridente, né? Antagonizando com um anjinho de asa e auréola. Isso vem muito daquela questão do céu e inferno. Uma das primeiras coisas que o Espiritismo vem desconstruir na nossa mente é a questão de céu e inferno. A época do Espiritismo era muito comum aquela visão de penas eternas. Então, se eu fui uma pessoa que não agiu tão bem em vida, não seguir alguns preceitos da igreja ou coisas do tipo convenções sociais, eu iria arder no inferno eternamente. Essa é a grande questão, a punição eterna. E se eu tivesse feito bem, muitas vezes só baseado em questões morais externas, né, da sociedade, às vezes eu podia fazer um bando de pecado em pensamento, mas teoricamente, se eu estou ali seguindo os ritos sociais, eu vou para o céu e ficarei lá sem fazer nada, sem trabalhar eternamente. O que o Espiritismo traz é diferente. Não existem penas eternas. O que existem são estados de consciência, estados de espírito que eu posso me colocar. Veja bem, se é me passada uma tarefa de cuidar de alguém e eu vou lá me divertir numa festa, esqueço daquela minha tarefa e aquela pessoa que eu cuidei, por exemplo, morreu sob os meus cuidados, onde é que eu vou estar mentalmente? Naturalmente eu vou me arrepender, eu vou estar me sentindo mal, culpado, e eu vou estar naquele instante vivendo um inferno. Mas por outro lado, se eu ressignifico isso, se eu me convido a melhorar, me arrepender daquela situação e fazer uma situação boa, e tudo, eu começo a me colocar em outro estado de pensamento, outro estado de alma, que posso, naquele momento, estar vivendo no céu. Imagina, quando a gente cumpre bem uma tarefa, seja no trabalho, com um ente querido nosso, e a gente agrada, consegue cumprir aquele objetivo, a gente não fica feliz? A gente não fica é, dono de nós mesmos? Isso é viver o céu.
E a gente aqui nessa situação nossa ainda de espíritos imperfeitos, que a gente vai ver essa escala espírita, a gente fica muito alternando entre o bem e o mal do nosso pensamento. Nossa casa mental ela alterna, muitas vezes, ao longo do dia mesmo. Tem hora que eu estou irado, com raiva, tem hora que eu estou desejoso de fazer o bem, eu quero me melhorar, quero fazer uma leitura positiva. A gente é isso, a gente ainda é imperfeito. Então, o céu e o inferno está em nós. Essa é uma das grandes lições que o Espiritismo vem trazer. Agora, à medida que a gente evoluir, eu vou estar cada vez mais pisando no céu, né, com a consciência mais tranquila. Essa é a grande questão. Então, quando eu vou pegar o livro dos Espíritos, a gente vai ver lá a tal escala espírita, né? Que ela é decorrente de uma pergunta que está no livro dos Espíritos. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Que os espíritos respondem? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Olha que interessante, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Ou seja, a evolução é mérito do espírito, do indivíduo. Então, aqui a gente já consegue inferir várias coisinhas. Ninguém é criado mal. O que que os espíritos nos dizem? Que nós somos criados simples e ignorantes, não maus ou bons. Porque se Deus criasse um bom e outro mal, ele seria injusto. E uma das características primordiais de Deus é o quê? Ser bom e justo. Se ele é bom e justo, ele não colocaria condições diferentes na criação do indivíduo. A gente pode viver em experiências diferentes, mas nunca termos sido criados diferentes. E aí que está a sabedoria. E quando eu caso esse conceito com a reencarnação, se eu hoje passo uma dificuldade, e o outro não, talvez ele vai passar em outro momento aquela lição. E eu vou ser convidado à lição que ele passou, e assim a roda vai girando. Aí que está a justiça de Deus. Mas seguindo aqui nas escalas, a gente ainda pergunta no livro dos Espíritos. As ordens ou os graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Ou seja, existe uma classificação fixa do tipo de espíritos? Aí o que que eles vão dizer? Não. Elas são ilimitadas, né? Porque não existe uma linha clara entre isso. Vou fazer uma pergunta, por exemplo, para vocês. O arco-íris. Se eu perguntar quantas cores tem o arco-íris, a gente vai falar, uns vão falar que tem 7, outras, tem 3. Ah, aqui em Brasília que é seco tem tanto. Mas se a gente for olhar com atenção, o que que é o arco-íris? São espectros de cores lá, né? Então, tem uma hora que eu consigo ver que predomina uma cor X, mas eu não consigo ver o momento em que ela virou aquela cor. Ela tem um degradê, concorda? A mesma coisa é nosso tipo de classificação dos espíritos. Nós somos assim. A gente tem o hábito sempre de se comparar aos outros, né? Se a gente se compara, a gente vai ver que existem níveis e níveis de pessoas. Por exemplo, num determinado aspecto, é melhor que o outro. Então, vamos supor, um já é mais calmo que o outro, não se deixa ficar irado. Agora, o outro, em termos de ação, às vezes ele pode ser super nervoso, mas ele é aquele cara que vai e faz. Ele consegue agir. Então, é nesse sentido, não existe uma categoria fechada, travada de espíritos. Mas o que a gente vai fazer é, no caso, o Kardec vai trazer três categorias didáticas, três grandes categorias. Essa é a questão que a gente vai ver agora. Dentro dessas três grandes categorias, a gente pode entender como perfeição máxima. Esses são os espíritos puros. A gente está começando pelo topo e é tão difícil porque a gente sempre costuma entender as coisas se comparando, né? Comparando a gente. Mas para a gente ter uma noção, Jesus é um espírito puro. Então ele está na perfeição máxima. Ou seja, ele cumpre a vontade de Deus em sua plenitude. Esses espíritos puros, para a gente ter uma ideia, são espíritos que criam planetas. Por exemplo, se a gente for olhar o livro A Caminho da Luz, que eu recomendo, lá vai estar falando que o nosso governador planetário, o espírito que coordenou a criação do planeta Terra e que zela por nós até hoje, foi Jesus. É um espírito crístico, né? Então, e ele teve o apoio de outros espíritos tão evoluídos quanto. Enfim, mas esses são os espíritos puros. Se a gente pudesse resumir, eu não saberia classificá-los ou dar comparações, porque a gente ainda está num caminho distante deles, mas eles seguem a vontade do Pai na sua plenitude. Aí depois eu tenho um nível mais mediano, que eu nem sei se a gente ainda está lá, mas são os que chegaram ao meio da escala. O que caracteriza eles? O desejo do bem é o que predomina.
Então, um espírito mediano, ele tem mais vontade de fazer o bem do que o mal. Essa é a questão. E a gente precisa olhar para a gente com sinceridade para ver se a gente está nisso. Como eu disse, a gente alterna muito. Em alguns momentos a gente quer fazer o bem, mas no geral as nossas más paixões ainda falam mais alto. E elas falando mais alto, a gente acaba, às vezes, passando por cima do outro, né? E às vezes não faz o bem que poderia fazer. E aí tem a última escala, que é daqueles que ainda se acham na parte inferior. Eles são os espíritos imperfeitos. E o que caracteriza o espírito imperfeito? A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Eis os que os caracterizam. Então, predomina o quê? A ignorância. Ignorância do quê? Não é ser estúpido que às vezes a gente fala. É a ignorância da lei divina mesmo. Eu ainda não dedico tempo, o tempo suficiente para entender as leis de Deus. E eu, às vezes, a desconheço. Ou muitas vezes, eu ainda tenho o desejo do mal, que é mesmo sabendo dessas leis divinas, eu passo por cima delas em função do meu desejo, ou da raiva de não ter o meu desejo não atendido. Ou seja, qualquer paixão que me retarda o progresso. Paixões, o que que o Espiritismo vai trazer por más paixões? São aquelas paixões que têm uma recompensa tão material, tão primitiva, que ela me retarda o progresso, eu fico preso naquilo. Por exemplo, uma compulsão por alimentação, comer além do necessário, pode ser paixão. A sensualidade mal utilizada, também. Os vícios. Por quê? Porque às vezes ele me dá uma recompensa material apenas, mas não me traz a recompensa espiritual. E isso é uma má paixão. Aí fica a pergunta, em qual classe que a gente está? Eu vou deixar aí para vocês refletirem. E sem aquela coisa do chicote nas costas, não é isso. Mas é só para a gente se identificar. Por quê? Qual que é o nosso foco? É a gente se melhorar, né? E se para eu me melhorar, eu preciso entender onde é que eu estou. Essa é a questão. Eu só vou chegar aonde eu desejo se eu sei em que parte do caminho eu estou. Via de regra, para ajudar a gente, no planeta Terra, existem classificações pelos planetas também na doutrina espírita, né? A gente tem planetas mais evoluídos, planetas mais primitivos. A Terra hoje ela está numa classificação que também é muito ligada ao tipo de espírito que habita a Terra, né? Então, os planetas eles estão ligados ao tipo de espíritos que os habitam, na maioria da população. Então, na Terra, o que que habita ainda? São os espíritos imperfeitos, aqueles onde as más paixões predominam. O mal ainda sobrepuja o bem, em função do meu egoísmo. E esse planeta, então, ele é tido como planeta de provas e expiação. Então, quando vocês virem esse termo, planeta de provas e expiação, é um tipo de planeta que não é primitivo, então não são as primeiras existências dos espíritos que habitam, mas a gente ainda está perdendo para a gente mesmo. A gente ainda está perdendo para as nossas necessidades materiais. Ou seja, a predominância da matéria sobre o espírito. Existe a propensão para o mal, ignorância, orgulho e egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Muito ligado, né, com o tipo de espírito imperfeito, que é o que a gente é na maioria das vezes, né? Quando a gente passa a predominar o bem em relação ao mal, a gente passa a ser um planeta de regeneração. E depois a gente vai para os planetas felizes, em que o bem já predomina em sua essência e a vontade divina também já ocorre e há muito menos apego à matéria. Mas também, diga, é muito difícil a gente classificar o que a gente não conhece, o que a gente não vivencia ainda. Então, para a gente é difícil imaginar esses planetas felizes. Mas o que a gente sabe é a medida, felicidade é seguir a lei divina e fazer dar mais vazão ao espírito que à matéria. Então, naturalmente, nesses planetas felizes, a matéria já impera bem menos, né? Do que é o que impera aqui. Aqui, basicamente, a gente quer satisfazer nossos desejos pessoais materiais, né? E aí vem a reflexão, e até para a gente voltar, né, no nosso livro. O foco nosso tem que ser no destino. E qual é o nosso destino como espírito? É ser perfeito. Sedes perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Nós fomos criados para a perfeição. Esse é o nosso destino. Porque muitas vezes a gente associa destino, principalmente as pessoas que não estudam muito o espiritismo, traçam muito aquela questão de destino travado, né, que a gente não pode mudar. E o que que vai trazer a doutrina? Que a gente tem uma linha de atuação numa encarnação, né? A gente tem um planejamento reencarnatório. Às vezes é planejado ali onde a gente vai reencarnar,
talvez as pessoas com as quais a gente vai se relacionar, mas como Deus é bom e justo e nos deu livre-arbítrio, tudo depende da gente. Então, eu estaria destinado a exercer tal profissão. Mas se eu não estudo para aquilo, se eu não dedico um tempo ao estudo, por exemplo, pode ser que eu nunca venha desempenhar. É culpa de Deus? É culpa do planejamento? Não. Na verdade, é uma responsabilidade que eu assumi quando eu não optei por estudar ou fazer alguns passos que eu chegaria lá. Mas como é que eu vou saber se eu estou no caminho do bem ou não? Consciência. Essa é a consciência que a gente vai ver, inclusive. Eu trouxe aqui uma frase ainda sobre destino. Não é do movimento espírita, mas é interessante, porque a gente sabe que o mundo sempre está trazendo informações importantes por meio de outras pessoas. O bom caminho não é exclusivo do espiritismo, a gente tem que entender isso. Deus deu a todos as mesmas chances, só que numa roupagem diferente. Então, olha essa frase: não existe destino, existem apenas escolhas que nos predestinam a um futuro que pode ser mudado. Está atribuído ao Giliar Oliveira. E, de fato, o que ele está dizendo aqui? Que o destino está ligado com o caminho que a gente trilha, ou seja, a lei de ação e reação. Essa lei também é uma das leis imutáveis do universo. A gente colhe o que a gente planta. Então, o nosso destino está sendo construído. Mesmo numa existência, mas você falou do plano reencarnatório. Muitas vezes esse plano reencarnatório ele vai culminar pelas escolhas que eu fiz em outras existências. E às vezes eu preciso consertar um caminho, melhorar um ponto. Então, o destino é a gente quem faz. Não existe essa lógica de destino imutável, né? Eu quero trazer sempre o foco aqui no destino como chegada, o nosso ponto final. E aí, retomando o texto, de novo aquela frase do Tiago que eu acho importante, né? Crês que há um só Deus, fazes bem. Também creem os demônios e estremecem. Por que que eles estremecem? Porque eles, sabendo da existência divina e sabendo das leis imutáveis do universo, eles sabem que às vezes o mal que eles causam vão ser proporcionais às ações que eles fizeram. E eles vão sofrer talvez o caminho que estão trilhando. É nesse sentido, por isso que se estremecem. É aquela questão, o inferno está no nosso nível de consciência. Se eu fiz o bem, eu sei que eu vou colher o bem, e não tem por que eu me desesperar. E naturalmente, o desespero vem quando eu não seguir o caminho do bem. Então, no fundo, tudo aqui está questão de ser bom ou ruim, ela está associada à nossa relação com a lei divina, que é justa. Então, se eu cumpro essa lei divina na sua plenitude, eu sou feliz, porque eu estou seguindo o meu destino. Eu sei que é um caminho firme para o meu ponto de perfeição. Agora, se eu sigo mal e me comprazo com ele, muitas vezes eu opto por esse caminho porque eu não quero seguir as dificuldades que estão nele expressas. E ainda na ignorância da lei divina, eu sou insistente e renitente em fazer um caminho distinto. Por rebeldia, igual criança, né? Às vezes a gente pede uma coisa para uma criança para tomar um remédio, mas o remédio é amargo e eu não quero aquele remédio. Então eu fico turrando ali, não faço até que eu passe mal e precise ser internado. Mas vai chegar o momento que eu vou ter que refletir sobre isso. Uma das outras leis imutáveis de Deus é a lei de progresso. O Espiritismo traz isso. Então todo mundo vai progredir, obrigatoriamente, seja pelo amor ou pela dor. Então a dor não é de toda ruim. Ela é só um termômetro para me falar se eu estou no caminho do bem ou não. E a gente também pode escolher ficar, às vezes, parado, né, naquela vida mais ou menos, mais ou menos. Essa é a questão. Mas vamos seguir. E essas pessoas, você pode dizer, mas essas pessoas que às vezes estão renitentes no mal, elas não conhecem a lei de Deus, né? Porque um dos motivos de não seguir a lei de Deus que a gente viu pode estar na ignorância da lei divina. Mas a ignorância, ela também é parcial, porque o livro dos Espíritos nos traz que a lei de Deus está escrita na cabeça, na consciência de todo mundo. Todo ser que existe, todo espírito com E maiúsculo, né, que tem individualidade, que tem livre-arbítrio, ele tem Deus na sua consciência. Então, se ele se interrogar, se ele se observar, a gente sabe, mesmo sem frequentar um centro espírita, uma igreja, um templo, a gente sabe se a gente está no caminho do bem ou não. Aquela ansiedade que a gente sente, aquelas vezes culpa, é a consciência falando conosco que aquele caminho não está legal e que a gente precisa buscar outro caminho, né? Agora, existem aqueles espíritos que são os que a gente pode falar que são espíritos maus,
que mesmo tendo essa dor, tendo esse desconforto, por ignorância, eles acham que fazendo o contrário, ou que sendo rebelde, a situação vai mudar. É aí que está o mal. E que é aí que vem o esclarecimento e o amor. Às vezes a gente, principalmente no meio espírita, a gente costuma falar muito em obsessores, né? Em rotular esses espíritos que se comprazem no mal. Mas se a gente observa esses espíritos com empatia, com amor, a gente vai ver que muitas vezes eles passaram por dificuldades que a gente impôs muitas vezes, a humanidade, né? Quantas guerras santas a gente teve? Quantas pessoas já não foram queimadas em nome de Deus, injustamente? Então é natural que esse espírito, ele ache que aquele Deus é um Deus ruim e se rebele contra as leis dele, porque ele ignora o verdadeiro Deus, às vezes por muitas maldades que nós lhe impusemos em outras existências. Então, quando eles entendem isso, entendem que o caminho é de progresso e são abraçados com amor nas suas dores, esses espíritos se mudam a direção deles e passam a fazer o bem. Às vezes de uma forma muito mais imediata que a gente, que está ali preso nos nossos vícios. Então, todos somos irmãos e todos precisamos nos abraçarmos no caminho do bem. E às vezes fazer uma boa obra que o Tiago está trazendo, às vezes é abraçar um inimigo, é entender a dificuldade que ele tem, é entender a dor dele. Então vamos, para a gente encerrar aqui o estudo, eu acho que seria justo a gente ler na íntegra o texto do Tiago, para que a gente não mude. O texto do Emmanuel, né, baseado no Tiago. Então vem. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é a atitude como um todo, a gente já viu, né? Tanto os bons quanto os maus acreditam em algo, nem que seja para se opor. Principalmente os maus querem se opor a essa lei, mas eles. Por que que eles se opõem? Porque às vezes eles acreditavam em algo, não foi da forma que receberam e passam a ser rebeldes. Mas todo mundo acredita. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Exatamente. O que é ser justo? É fazer o que é necessário na hora certa. Às vezes aquela pessoa que é boazinha, que faz de sim para tudo, que é a nossa tendência às vezes de entender as palavras evangélicas, estão sendo injustos. Por exemplo, um filho. Ele está doente, ele não quer tomar o remédio porque é ruim, eu sou bonzinho, eu não dou, eu estou sendo injusto, porque eu estou fazendo com que a doença não melhore, porque eu não quero ser contrariar. Então, eu posso adorar o Senhor e ser justo, e às vezes é muito mais difícil ser justo, porque às vezes eu tenho que dizer alguns nãos na hora necessária, e posso adorar o Senhor e ser injusto, dizendo sim a todo momento. Muitas vezes dizendo sim para as mais paixões que eu tenho. Essa é a questão. Então você veja que a diferença é muito sutil. É isso que Emmanuel quer trazer nesse texto intitulado Diferenças. No fundo, todo mundo acredita em Deus. A diferença está em como a gente encara isso, o que a gente faz. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Kardec traz isso no Livro dos Espíritos. Em todas as sociedades que existiram no planeta, todas elas faziam menção a uma força superior. Quer fosse politeísta, ou não, mas a crença em algo acima de nós, muitas vezes imaterial, ela é quase arquetípica. Todo mundo traz, todas as sociedades trouxeram. A gente pode até perguntar dos ateus, mas e os ateus? O que a gente pode dizer em termos da história da humanidade que são construções modernas? Mesmo os ateus, o que eles estão trazendo ali? Quando, por exemplo, Nietzsche diz que Deus está morto, o que ele quer dizer com aquilo? Aquele Deus que muitas religiões traziam, que é um Deus punitivo, um Deus que se contradiz com a ciência, um Deus que tem um monte de formalismos que não são coerentes, aquele Deus morreu. A ciência mostra que aquele Deus está morto. Quando digo, a Terra foi criada em 7 dias, literalmente, e tem a geologia mostrando que a Terra foi criada, você percebe várias eras geológicas que levaram milhões de anos. Então, aquela crença de 7 dias, no sentido estrito, literal, aquele Deus está morto, porque a ciência mostrou que ele não existe, que ele se contradiz. Mas à medida que eu aceito as novas informações da ciência e trago um Deus compreensivo, aquele Deus vive em nós e vai viver para sempre. Então, naquele sentido, muitos ateus não acreditavam naquele Deus que a gente estava impondo. E há que sermos justos com essas pessoas também. Às vezes, as experiências que eles têm, religiosas ou de vivências, são incoerentes e fazem com que eles não acreditem naquele formato.
Mas a crença em algo divino está na nossa consciência, ninguém é privado disso. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e de maus. O mal, o bom a gente sabe, né, que aceita. E o mal, ele tanto aceita que ele se rebela contra ele, querendo seguir o caminho próprio, né? Mas é isso, todo mundo aceita. Então, onde é que está a grande diferença? E é onde foi Tiago, foi divinamente inspirado. Crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. Essa é a diferença. É crer em Deus e fazer a vontade dele. Só crer em Deus, todo mundo vai crer. A grande diferença é fazer a sua sublime vontade. É ser o diferente. É levar a paz em momentos de exasperação. É levar o perdão em lugar ao ódio. Essa é a grande diferença. É calar as paixões quando todo mundo as segue. Aí que mora a diferença. E é que o capítulo 28 queria nos trazer. Essa é a grande diferença. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. Ou seja, todo mundo foi criado simples e ignorante, mas com a capacidade de aprender com as suas ações e com livre-arbítrio. Todo mundo foi criado assim. Então, a inteligência ela vai se desenvolver com as experiências. À medida que eu encarno e reencarno, vivo uma dificuldade ali e outra lá, eu aprendo e vou seguir em frente. O ser vivo evolve sempre e quem evolve aprende e conhece. Igual o solo. Eu evolvo o solo para colocar sementes. Eu tiro aquela capa dura da terra seca. Então, as nossas dificuldades que a gente passa são convites à mudança. São convites para que a gente esteja com um terreno propício à semente divina. Só curiosidade, os estoicos, né, é uma filosofia que existe antes do Cristo. E um dos maiores exemplos do estoicismo foi Marco Aurélio, né, um dos seguidores que foi o homem mais poderoso na época dele, né? Era o imperador de Roma e Roma praticamente dominava todo mundo conhecido à época. E ainda assim ele sempre tentou viver de forma simples, para que as paixões, porque ele tinha acesso a tudo. Se ele quisesse comer, ele podia comer qualquer coisa que houvesse na época. Se ele quisesse ter relações eróticas, todo tipo, ele poderia ter. Se ele quisesse todo o tesouro do mundo material, ele poderia ter, mas ele optou em ter só o necessário para que pudesse ser bom e justo. E ele traz essa consciência de que o estoicismo trazia do amor fati. O que que é isso? É amar o destino, amar as oportunidades que aparecem, entendê-las como um termômetro, uma bússola para o meu destino final. E é isso que a gente tem que entender. A dificuldade que vem à nossa porta, aquele calor que está queimando nossa mão, a dor que vem em decorrência dele é para falar: olha, se ficar com a mão aí no fogão, você vai queimar. Tira, muda o caminho, muda o trajeto. E aí que está a diferenciação entre o gênio mau e o gênio bom. Ele permanece na direção desse conhecimento. Se eu direcionar minhas oportunidades para fazer o bem, eu vou mais longe. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica com os desígnios do eterno e cumpre-os onde se encontra. Olha como é forte. A gente associa, não, eu não sou um demônio. A gente sempre associa o demônio ao ápice do mal. Mas se eu só foco nos meus próprios desejos, e normalmente eles são imediatistas, eu estou caminhando lado a lado com a maldade. Ser anjo é cumprir os desígnios do bem, é ir para o caminho nosso final, que é o destino, a perfeição. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa a que te filias, para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Me matricular em qualquer religião, frequentar um centro, um templo, uma igreja que seja, não é caminho para a felicidade segura, somente. É um passo. Mas o caminho para a felicidade está nas obras, no que a gente faz com o que é ensinado. Todos os templos são bons na essência de trazer Deus. A mensagem divina ela chega por diversos caminhos. O espiritismo não é exclusivo. Ele talvez traga numa linguagem mais simples, né? Como diz ele, é o Consolador prometido, queria resgatar algumas coisas que Jesus disse que não puderam ser compreendidas pela humanidade. Mas cabe a gente seguir o bem. Então, não vou criticar o outro que está na outra religião, pelo contrário, vamos caminhar junto e ir mais adiante, né? Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de todo mundo. Todo mundo que espera alguma coisa de Deus. Mas o único sinal que te revelará a condição mais nobre está impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executares os desígnios.
Porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem hoje, aqui e agora. Nós somos instrumentos de Deus. Então, o bem dele vem por meio de nós. Não adianta a gente esperar que ele aconteça sozinho e simplesmente. Então, não vamos deixar procrastinar, deixar amanhã eu faço o bem que eu posso fazer. Que, na verdade, olha, o que diferencia um espírito superior dos demais é o que? Ele faz o bem e não o mal. E ele faz a toda a oportunidade que tem. Então, se a gente fizer o bem em vez do mal, a gente está no caminho correto, gente. Essa é a diferença entre a gente. E isso é o que é ser diferente nos dias de hoje, que a gente precisa seguir. Então, que a gente possa ser diferente nas nossas ações. Obrigado, espero que esses estudos de hoje tenham alcançado o nosso objetivo. E vamos fazer nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade de hoje, mais uma vez. Que esses ensinos possam sensibilizar nossa razão, mas, acima de tudo, alcancem nosso coração. Proteja nossos entes queridos,